seita dos nazarenos, lembra desse? Do latim sectus, que significa seguidor. Então, seita significa aquele que está seguindo. E qual é a diferença entre seita, aquele que está seguindo, e seita herética? Vocês já pararam para pensar qual é a diferença entre seita e seita herética? Seita, que é alguém que está seguindo. E heresis é alguém que está contra alguma coisa que está posta. Então, o que é uma seita herética? É um grupo de seguidores que segue uma pessoa ou alguém contrário àquilo que está posto. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então, toda pessoa que não crê na Bíblia como palavra de Deus, ou todo grupo que não crê na Bíblia como palavra de Deus, então, nós já falamos que são seitas heréticas. Por quê? Porque estão seguindo o pensamento contrário ao que está posto. Seria uma aposta. Uma aposta. Pode, por isso que você vê lá, existe heresia jurídica. Não tem lá, meu João? Tem heresia de qualquer lugar. Por quê? Porque heresia é tudo aquilo que vai contra o que está posto. No caso, nós cristãos, a Bíblia é soberana. Então, qualquer movimento contra a Bíblia é uma seita herética. As parábolas é uma heresia, né? Qual parábola? As parábolas. Nas parábolas, não. Porque as parábolas, elas são ensinos dentro daquilo que está proposto. Na grande escritura. Para revelar uma verdade. São histórias contadas para revelar uma verdade. Então, Jesus, ele diz aqui, reis não têm religião, reis têm reinos. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem religião no sentido de possuir, né? De Não. serem fundadores. De possuir, de ter e de ser adorado nela. Sim. Ora, quando é que como é que se chama o filho do rei? Quando é que o príncipe se torna rei? Qual é o problema nosso? O nosso rei não morre. Mas quando é que eu posso ser rei? Veja, olha que interessante. O rei de Portugal, na época da independência do Brasil, o pai de Dom Pedro I, Dom João VI. Dom João VI era o rei de Portugal. O filho dele era príncipe. Quando o filho dele veio para um território desse rei, aqui ele se tornou rei. Por exemplo, um príncipe não pode ser rei se o rei está vivo. Ele só pode ser rei se o rei morrer. Mas como o Dom Pedro I veio para um outro território, a parte ou da presença do rei, então ele se tornou rei aqui. Quando Dom Pedro I ia para Portugal, ele se tornava o quê? Príncipe. Ou seja, ele não tinha autoridade. Quem tinha autoridade era o pai. Ele saiu de Portugal, voltou para o Brasil, se tornou rei. Como é o nosso rei? O nosso rei nunca morre. Ok? O nosso rei nunca morre. Então o que Deus fez? Deus criou um território para a gente reinar. Por isso que Deus é chamado Rei. Interessante. Não é? Então, reis não têm religião, eles têm reinos. Quando o Senhor voltar, e quando o reino de Deus se absolutizar, aí nós seremos um reino de sacerdotes. Mas não seremos mais reis.
No cristianismo atual, não se fala sobre o reino de Deus ou eternidade, mas enche as pessoas de coisas que têm que fazer. No cristianismo, os cristãos perseguem as coisas materiais. Para o cidadão do reino de Deus, as coisas materiais é que os perseguem. Pausa. Preste atenção nisso aqui, gente. Hoje, como a fé cristã está impregnada de religiosidade, não se fala mais de reino de Deus. Você não escuta nenhuma pregação sobre o reino de Deus. Você não escuta. Vai na oitava. Ah, mas lá eu sei. A oitava eu estou falando com o rei da Asa Leste e o príncipe, viu? Viu? Se você quer ser rei, você tem que ir para outra, tem que dizer para lá leste ou oeste, tem que ir lá para lá oeste. Ou derruba o rei. Eita! Coitado do Mendonça. Nossa, respeito! Gente, então preste atenção. Cuidado. Na fé cristã, você pode reparar, não se fala de reino de Deus, não fala de eternidade, mas fala de muitas coisas materiais. E quando nós somos, na verdade, cidadãos do reino de Deus, as coisas materiais é que vêm para nós. Você quer ver um exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que são feras da Bíblia. Isaac. O que Isaac fez na história? Confusão. Só enrolou mesmo. Acaba o poço. Ele é marcado pelo que, Isaac? Fala uma coisa assim. Só quando o pai foi querer levar ele para matar ele no último lugar. Mas era mais com Abraão, não era tanto com Isaac. Então, exatamente. Você vê que Isaac é um sujeito que ele... Não pode Até para casar teve que. Exatamente. Até para casar teve que um servo do pai arranjar uma noiva para ele. Quase Teve morreu. que ficar solteirão, né? Ele não curte, ele curte. Veja, você pega Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, ninguém discute. Jacó, pensa num cara. Isaac. Só fez obrigação. Sai sem O açúcar. que marca ele? Veja, olha que coisa interessante. Isaac é um cara entre os patriarcas que não tem muita coisa que falar dele, mas as bênçãos perseguiam o cara. Ele transferiu essas bênçãos para o Jacó. Exato. O cara passa desapercebido na história, nunca ganhou, nunca teve briga. Você vê lá ele brigando por Deus? Não. Jacó brigava por Deus. Jacó enganava. Jacó era aquele fiasquento lá. Abraão, o cara, né, saiu, ouviu a voz de Deus, aquela coisa toda, e foi para o Egito, e caçou confusão do faraó, Mas Isaac, o cara passa quase desapercebido na história, apesar do sacrifício, e aí o Luiz falou bem certo, era mais Abraão, não era tanto Isaac, mas o cara era abençoado, as bênçãos perseguiam o cara. Porque até na hora da morte dele, ele aceitou uma boa. Não, tranquilo. Não, pensa um cara que viveu legal a vida. Nunca ganhou, nunca brigou, teve uns conflitos, mas por quê? Isaac é esse protótipo do cidadão do reino. As coisas que vêm para cá. E era riquíssimo. Herança do pai. Ele só administrou ali. Mas como o Nilton falou, nem para arranjar uma mulher para casar, ele conseguiu sozinho. Ou seja, não deu nem trabalho nenhum. Não deu. Mas as bênçãos de Deus, onde ele cavava poço, tinha água. Ele desfrutou dos benefícios do reino. Né? Desfrutou dos benefícios do reino. Então ele foi um cara sossegado. Né? Porque ele abriu outro poço, né? E abria outro. Ele abria um poço, dava água, abria outro, até no meio onde não tinha, dava água. Tomando os postos dele, ele... Não, e você vê que ele era um cara sossegadão, né? Entulhava o poço, não tem problema, não, pro outro. Entulhava outro poço ali. Eu acho que ele era baiano, cara. Só não tinha. Eu acho que Isaac, ele é o pai dos baianos. Sem bike. Hã? Sem bike. Sem bike, porque não tinha. Baiano não nasce. Isaac era um baiano, rapaz. Sossegadão a vida inteira. As
Da onde? Do Nordeste. Israel. Olha, viu? Olha, Jesus foi lá, reda, Satanás. Onde é que fala reda? Na Bahia. na Bahia. Vocês estão por fora. Ele tá por fora. Entendeu? No Sinai, o jumento, onde os camelos não chegam, o jumento chega. Sabia disso? Porque ele vai devagarzinho, né? O jumentinho, todo o Sinai tinha jumento, não tinha camelo. De jumento, né? E jumento. Tipo, A teologia do jumento. vocês acham que é burro? Vocês que pensam que o jumento Viu? é Bom tema resistente. para sermão. Vamos aprender com o Não tem nada a jumento. ver com luta, não, mas É mais resistente ao cavalo, verdade. Mas a turma massacra o jumento, né? é massacre. Veja bem, meus irmãos, você quer que a sua igreja seja próspera materialmente? Talvez. Faça a campanha do reino de Deus. Eu sei que o pessoal gosta de Não, campanha, você né? está 7 semanas, tá O vendo? pessoal, isso não é verdade? O pessoal gosta de campanha. E eu sei que o povo mexe, o povo se... Ok, então você faça a campanha. Nós vamos fazer a campanha até o final do ano sobre o reino de Deus. Campanha do óleo do reino de Deus. Tem que ter um elemento místico, né? Palpável. É, palpável. Tem que Ponto ter. de contato, senão. Não, exato. Mas você vê a religiosidade como é que é, né? Veja, meus irmãos. Você quer uma igreja próspera? Ensina o reino de Deus. Você vai ver que o cara vai trocar de carro, o cara vai construir uma casinha, o cara vai mudar de vida. Porque as bênçãos materiais perseguem o cara que é do reino. Porque o reino provê. Olha lá. Deixava o Alex aqui mais tempo. Pastor, É, Ô, pastor, tem que fazer uma campanhazinha pra dar uma rodada, né? Pra dar aquele gás, né? tem o quê? Tem que fazer uma Uma campanha. campanhazinha para dar o gás, né? Fala, Oswaldo. No caso do reino, assim, se você está no reino, é seu, né? Agora, você não precisa estar pedindo, né? É seu. É, você é. Nem a luta precisa. Na verdade, não é que o reino é seu, é você que é do reino. Então, mas você sabia. Você É. pode concluir que é seu. Os benefícios do reino alcançam quem está no reino. Se pagar o tributo. Não, você não paga, não Deus, tá? Falando disso, né? Rapaz, que dureza tirar a religião desse cara. Esse aí não tem jeito, Não, isso não tem. Isso aí ele tem que entregar para Deus. No mundo terei isso, Newton, né? Acho que é de bom, né? Viu? Nem o sangue do Jesus continua. Continuando aqui para terminar, quem está valendo? eu. Manda lá, Marcos. Quando as pessoas. Tá lá no 10, né? Quando as pessoas começam a entender o reino de Deus e a ter consciência do que é, suas vidas são transformadas. Os valores mudam. A forma de ver a vida é transformada. Claro. Aqui, porque se o cara está transformado pelo reino de Deus, e o reino de Deus a gente aprende aonde? Nos evangelhos. Quando a pessoa é mudada pelo reino de Deus, ele perde prazer nas coisas materiais. E aí, ele não é mais possuído por essas coisas, ele passa a possuir essas coisas. Aí cumpre que lá nas bênçãos te acompanharão. As bênçãos te acompanharão, exatamente. Mas o que a religião ensina? A religião ensina você ir atrás da bênção. É. Acho lindo o Salmo 23, né? Final 6, né? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. Me E seguirão. habitarei seguro na casa do meu Deus. O porquê? Porque quem tem essa ideia de reino sabe que o rei vai prover todas as coisas. Então você ensina a sua igreja a ser próspera materialmente da maneira correta. É engraçado, né? O povo. Isso aí é uma coisa assim, muito complicada. Eu acho que a gente tem que primeiro trabalhar o nosso próprio entendimento, né? Reconhecer que somos religiosos, a primeira coisa. Deixar Deus trabalhar, se humilhar diante de Deus. Isso é uma cura, né, cara? É uma cura. E aí você vai trabalhar com o teu povo para colher no futuro. Claro, Talvez não. uma geração aí. Não é de hoje para amanhã, cara. Não é. Olha, por exemplo, a conversa na minha igreja assim, ó. Ô pastor, o senhor pega todo dia numa igreja diferente, sai para pregar, pega ali, pega nessas igrejas aí. Dessas igrejas. Ou seja, não é batista. Ah, Então, essa é uma coisa impregnada mesmo no coração do povo, que
Pessoal, eu quero dar um testemunho. A última igreja que eu pastorei até 2012. 2008 a 2012. Eu fiquei 1 ano e meio ensinando o reino de Deus. 1 ano e meio. Só depois de 1 ano e meio é que eu tive frutos do que eu ensinei. Você nunca Mas valeu a pena. Você nunca saiu luterano, né? Veja bem, e valeu a pena. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam lá foram transformados. Transformados. Estão transformados até hoje. De ouvir pessoas dizer assim, passei 70 anos mergulhado na religião. Hoje eu descobri que só hoje, é que eu sou um cidadão do reino de Deus. Cara, vocês estão testemunhando desse? De pessoas que transformaram, literalmente transformaram a vida. Transformaram. Eu só acredito na expansão desse reino quando eu ver as pessoas ajudarem umas às outras, né, com ações práticas mesmo, sem olhar a placa, sem olhar essas coisas. Tá? Sim. E às vezes até mesmo dentro da própria instituição, cada um tem o seu reininho. Entendeu? Você veja bem, Sua igreja. Fala do Ministério da Luterana Livre. O nosso Ministério da Luterana Livre é um ministério que é pautado pelo reino de Deus. Por exemplo, o seminário existe há 54 anos. Nunca ganhamos dinheiro com isso aqui. Nunca. Pelo contrário, muitas vezes perdemos dinheiro. Mas nós estamos em pé há 54 anos. Por quê? Porque para nós o importante é ensinar o reino de Deus às pessoas. Ninguém que não tenha dinheiro vai ficar sem estudar as escrituras. Aí Deus manda os Estados Unidos mandar um punhado de dinheiro. Quem dera, meu Deus. Quem dera. Profetiza. Mesmo assim, você vê a dificuldade do plano, enfim, era para estar cheio, né? Você tem problema com um aluno aqui, né? Sim, exato. Fazer até um vestibular assim. Não, mas é que, olha, eu vou falar para vocês. Eu convidei alguns colegas para estarem aqui antes do começo, que eu sabia o que eu ia ensinar para vocês, eu ia passar para vocês. Até onde tentei falar com um, pelo menos, para vir aqui. Ele não veio. Você nem sabe. Você é um fofoqueiro, viu? Mas eu fico triste quando me dão resposta assim, eu tenho outro compromisso. Olha a riqueza que esses colegas estão tendo. Eu já convidei já 2 vezes um casal de pastores daqui da cidade. Como sempre tem uma preocupação. Não, Mas eu vejo uma coisa muito importante nesses ensinos, irmãos, porque assim, eu até o ano de 2000, para mim Deus era justiceiro, eu não conhecia a palavra. E fui para uma igreja, mas a palavra mesmo eu não conhecia. Porque quando eu cheguei na igreja, o pastor pregava que eu tinha que deixar de usar bermuda, que eu não podia jogar, religião. que eu não podia jogar bola, que eu não podia ter televisão em casa, e que na hora que eu me batizasse, colocasse um terno, eu era um verdadeiro cristão. Vai estar composto. Um ano depois tomava ceia humaniana. Não é essa não. Eu acho que foi a pior, não sei o igual. Mas assim, eu aceitei aquela ideia. Isso lá em São Paulo. Eu fazia, mas eu não via nada mudando na minha vida. Exatamente. Eu ia para o monte com ele direto, fazia, morava igual louco. Mas não acontecia nada. Eu não via nada mudar na minha vida. Até que eu me revoltei com aquela situação. Falei, não, a partir de hoje, se for para viver isso, se isso é evangelho, estou fora. Hoje eu fui para uma outra igreja, eu falei, Senhor, eu preciso realmente conhecer quem é o Senhor. Ou seja, você não estava entrando. Você queria entrar, mas a religião estava. É o inferno 2 vezes, igual você está falando. É o inferno 2 vezes. Você sacrifica, mas você não sai do lugar. Não sai do lugar. E eu não via mudança nenhuma. Viu, Marcos? Desculpa, foi o mesmo drama de Martinho Lutero. Quanto mais ele se sacrificava no catolicismo, ele confessava os seus pecados para o seu superior, fazia penitência, jejuns, longas orações, mas ele se sentia pior. Né? Pode continuar. Não, na dessa aí ainda Deus foi muito bom comigo. Eu tinha problema, eu fui curado da coluna, essas coisas assim, pela minha ignorância. Mas assim, eu não conformei com aquilo.
Eu falei, não, se for para mim continuar nessa aí, para mim ser cristão, eles falam ser cristão, parar de beber, parar de fumar, mas pôr um terno e falar só a vida mudou. E aí, infelizmente, essa ideia que às vezes hoje ainda existe, desde 2000, eu acompanho essas situações. Eu vejo isso. E se nós não tomarmos uma atitude de mudança, você vai só levar o povo para a igreja. E fazer o que o povo vai continuar sofrendo. Exatamente. Não vai ter uma transformação. Não. Aí, como diz o outro, eu fiquei revoltado. Me revoltei com essa situação. Eu parei de ir. Ah, você desviou. Eu falei, não, continuo no mesmo caminho que eu era antes de vir para a igreja. Aí eu comecei a ir para uma igreja para me aprender. Eu fui para uma instituição realmente já grande, estabelecida, onde eu comecei a entender o que verdadeiramente era o servir a Deus, na verdade. Aí é onde Deus começou. É aquela. Você está dando um testemunho, é muito bom o seu testemunho, Marcos. O cara era de uma religião. E ele falou assim, o seu líder, eu não estou bem. Aí o líder falou para ele, também, você não faz os mantras, não segue os mantras, por isso você não está bem. Aí o cara vai para outra religião. Ele vai para outra religião, fica um tempo lá, e ele chega para o líder da religião, olha, eu não estou bem. Aí o líder da outra religião diz, mas também você não dá passagem para os espíritos, você não trabalha sua mediunidade, por isso que você não está bem. Aí o cara se cansou daquilo e foi para outra religião. Aí ele chegou na outra religião, passou um tempo, ele chegou para o líder e disse, eu não estou bem. Aí o cara falou assim, também você não faz os jejuns, você não faz as penitências, você não bate na costa, por isso que você não está bem. Aí ele abandonou aquilo e foi para uma igreja cristã. Aí um dia ele contou, o pastor falou assim, pastor, eu não estou bem. Aí o pastor falou assim, eu sei por que você não está bem, porque você está fora do reino de Deus, dobra o seu joelho para o poder do Espírito Santo para fazer você resolver. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E é isso que muda a nossa vida. São esses preceitos do reino de Deus. Agora, olha que coisa interessante que nós vamos ler ali. Quem gostaria de ler, por favor? Ele instruiu os seus apóstolos a pregar que estava próximo do reino dos céus. Essas instruções seriam repetidas a todos os seus discípulos, a todos os cristãos. Agora, olha esse versículo que vai ser lido pelo Rio, né? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá. Preste atenção, vocês já pararam para prestar atenção nesse versículo? O que esse versículo está dizendo? O que você olha nele, você fala, o que você vê nesse versículo? Que nem todos ainda conseguiram ouvir o Evangelho. Ok, o que mais? O reino vai ser representado a todos os governos. Ok, é isso mesmo, o que mais? E a igreja ainda não entendeu esse versículo ainda. Tem isso aí. E guarda essa palavra que eu vou dar uma O completada. evangelho do reino. Olha aqui, gente. Preste atenção no tempo do verbo. Será? Será verdade? E olha que o tempo do verbo é uma afirmação como se ele já soubesse. Não é uma ordem. A ordem que ele dá é lá em Mateus 28. Ide por todo mundo. Aqui não é uma ordem. Aqui sabe o que é? Uma profecia. E olha, ele fala, e será pregado. Ele está falando como se ele tivesse visto o futuro e está dizendo aqui, olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse evangelho vai ser pregado. Perceberam ali agora o tempo de verbo? O tempo do verbo? Então, ele fala, e será pregado. Então, aqui não é uma ordem, aqui é uma profecia. Jesus, ele foi exatamente, veja, então virá o fim. Então quer dizer que em algum momento da história, aí o Renato tocou na ferida, em algum momento da história, a igreja do Senhor Jesus vai se envolver com o evangelho do reino em algum momento, que ainda não é agora. Não é religião. Não é religião. Não é religião.
esse evangelho, ele vai ser pregado. Eu cheguei agora no futuro. Eu cheguei agora no futuro e estou trazendo essa notícia para vocês, que esse evangelho será pregado. Um dia ele agora vai estar dando aula lá no seminário. Eita, aleluia! Agora, veja bem, o Renato tocou na ferida. Eu não quero me aprofundar porque não é o tema da nossa palavra. Mas o Rio também falou uma coisa interessante. De vez em quando o Rio fala uma coisa interessante. E a gente tem que aproveitar porque é raro. É raro. Você viu a teologia do jumento dele, né? Já pegou os sermões dos meus temas. Vou cortar. Presta atenção, meus irmãos. Escatologicamente falando, as placas vão cair no futuro. As placas de denominação vão cair no futuro. Porque de acordo com o Apocalipse, a igreja vai cumprir esta missão. E ela só vai cumprir essa missão quando ela estiver em tribulação. Ela não vai cumprir essa missão quando está tudo bem. E em algum momento da história, isso aqui vai acontecer. Na verdade, Jesus olha para todos os discípulos e como se ele pensasse assim, Caio, se vocês soubessem o que eu sei. Agora, vamos analisar o ministério de Paulo e fazendo o link com Estevão, que eu falei hoje no início. Por favor, alguém leia isso aqui? Esse Atos 20, 25 a 27. Dá para ler? Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos propesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que Paulo passou lá para a igreja de Éfeso fazendo? Pregando o reino. Pregando o reino. Ok, mas alguém lê esse Atos 19:8? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O que ele fazia lá na sinagoga? Debatendo sobre... A gente nunca leu esses versículos. Parece que a gente nunca leu isso. Outra aqui da teologia paulina, Atos 28, 30, 31, quem lê? Quem quiser ler, pode ler. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Roma, quando ele aluga a casa, onde ele ficou preso, em prisão domiciliar, o que ele ficou 2 anos fazendo? Pregando o reino de Deus. Olha que coisa fantástica, extraordinária isso aí. O apóstolo Paulo pregava o evangelho de Estevão. A missão de Estevão. Não é? Olha que coisa fascinante. Vamos ler Atos 4, 20 a 22. Quem gostaria de ler? Vamos, gente. Odiando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através muitas tribulações. nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa fascinante! A mensagem do apóstolo Paulo é uma só: reino de Deus. Isso aqui, ó, é essa última parte, né? Sim. Através de muitas
espada. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque quando o reino de Deus chega, ele vem para saculejar o mal que está aqui, gente. Você sofre demais. Eu lembro de uma situação que eu vivi lá na Bahia, porque nós tínhamos duas congregações no meio da roça, no meio do mar. E a igreja nunca conseguiu prosperar lá. Rapaz, pensa na congregaçãozinha com um banco, com tudo, você pensar. E aquilo ali ficava anos e anos, e lá tudo cheio de poeira, muito lado, fechada a congregação. Eu lembro que uma das minhas visitas eu cheguei lá, a Assembleia de Deus reunindo assim, debaixo de uma área e uma casa, e os irmãos lá, mais de 30 pessoas da Assembleia de Deus. Eu pensei, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu vou dar esse tempo para esse pessoal. Eu cheguei na igreja, convenci o pessoal, estava muita gente convertido, bastante gente com a mesma visão. Nós aprovamos na Assembleia doar o tempozinho para a Assembleia de Deus e entregamos tudo. Rapaz, eu saí da igreja para isso. Você viu? E eles mantiveram aquele por mais de 30 anos. Se congregando. Uma pessoa, uma família morava do lado lá, e eles iam uma vez a cada 2 meses fazer um culto lá. Aí ia todo mundo da sede, ia lá fazer um culto lá. Nós doamos para a Assembleia de Deus, hoje ele está lá crescendo a Assembleia, eu creio que tinha tudo lá. Então, mas é isso aqui. O que importa, gente? Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Um religioso com um rei. Nicodemos chega para Jesus com uma pergunta religiosa. E Nicodemos não é qualquer um, ele não é um fubá. Nicodemos, ele era um dos 3 maiores rabinos de Jerusalém. Um dos maiores rabinos. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta religiosa. Quem te deu autoridade para você fazer as coisas que você faz? Porque eu não dei e a minha igreja não deu. O Sinédrio não deu, ninguém deu. De onde você arranjou isso? Quem é que está... E Jesus fala para ele o seguinte: Nicodemos, tem uma coisa que você precisa saber. O reino de Deus. Ele fica perdido, ele fica sem resposta. Aliás, ele faz uma pergunta que Jesus até ironiza ele. Sendo tu mestre Israel, não compreendeis. Por que Nicodemos nunca compreendeu? Porque não havia nascido. Mente religiosa. Jesus vai conversando com Nicodemos e eu tenho certeza que Nicodemos não dormiu aquela noite. E vou dizer mais. Nicodemos começou a fazer parte do auditório de Jesus, porque lá no dia do julgamento, Nicodemos estava defendendo Jesus, dizendo: esse homem aí é homem santo. E eu acredito que Nicodemos se converteu e acredito que Nicodemos está no céu. E acredito que Nicodemos vai ressuscitar dentro dos mortos com o corpo glorificado. Agora, não foi fácil para ele. Jesus, um jovem de 30 anos, deu um nó teológico num homem de 85. Você precisa conhecer o reino de Deus. Mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Nota que ele parece um menino. Nicodemos parece uma criança. E Jesus continua com a ironia com ele, né? Se você não entende das coisas básicas, quanto mais eu falar das coisas celestiais. É interessante até que a gente vê essa fala do João 3. Você pode observar que quando Jesus começa a falar com ele, ele não fala mais nada. Nicodemos fica mudo. Jesus vai falando, e ele vai dizendo, né? Assim como Moisés, ele vai falando. Mas aqui, meus irmãos, respondeu: em verdade te digo que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não, nada segura. O que é que segura o vento? Tem uma pessoa que quis ensacar o vento, mas quem é que segura o vento? E aí ele fala, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Tu és mestre, Israel não compreende essas coisas? Aí ele vai falando, se tratando de coisas terrenas, não me credes, não crereis se vos falar das celestiais. Ele vai falando, fala da missão do filho, e aí o Nicodemos não fala mais nada. Então, eu acho interessante que no versículo de número 3, Jesus disse, a isso respondeu Jesus, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois Jesus disse no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você não pode nem ver, você não pode entrar num lugar que você não está vendo. Como é que você vai entrar num lugar que você não está vendo? Veja, meus irmãos, o reino de Deus é como uma nave espacial. A nave espacial, ela baixou na praça da cidade, só que ela ficou invisível. Todo mundo passa lá na praça e ninguém vê a nave, mas quem está dentro da nave vê quem está lá fora. Aí, um belo dia, um sujeito está passando, a porta da nave abre e ele é sugado para dentro. Quando ele entra na nave, ele fala assim, puxa, tinha uma nave aqui, eu não sabia. Assim é o reino de Deus. Ele está aí. Ninguém percebe. O ímpio não percebe, o religioso muito menos. Mas quando a pessoa entra no reino, ele começa a ver as coisas do reino. E olha o mundo a partir do reino e não a partir do próprio mundo. E é lindo ver. Quem que abre essa porta? Quem é a porta? Nós temos que abrir para eles. Né? Como que a gente vai abrir? Anunciando o reino. Anunciando o evangelho do reino. Exatamente. Aí o cara, quando ele entende o evangelho do reino e converte a Cristo, ele entra dentro do reino e fala, nossa, que nave legal. Nossa, essa nave estava aqui, eu não sabia. Nossa, olha como é que eu vejo o mundo lá fora diferente. Olhando aqui da nave aqui, eu olho o mundo com uma claridade fantástica, mas quando eu estava lá, eu não via o mundo com essa claridade. Sai da Matrix, né? Olha, o Renato aí já está modernizando a minha ilustração. Da Matrix. Fala. Sim, eu consigo ver aqui uma passagem de Paulo. Sim. Ele conseguiu enxergar o reino que tudo que estava ali no terceiro andar do cenáculo não conseguiu ver. Quando o Eutico cai da janela e morre, Sim. ele chega e ele se prostra e abraça, né? E fala, o menino não está morto, a alma está dentro dele. Então o segredo do reino é você se prostrar e abraçar. Porque quem viu a alma? Ó, ele viu uma coisa que ninguém viu. Ele já vai pregar isso aí domingo, ele está fazendo isso. Mas é isso aí. Ele viu uma coisa que ninguém viu. Quem viu a alma? Então o segredo é a gente se prostrar, buscar Deus e buscar a alma, né? A alma que está. Agora está o negócio. O que nós vamos oferecer para as pessoas, Luiz? Religião ou reino? Você chega e fala bem assim, vem para uma igreja. Na minha igreja nós temos um baile com um pastor. Pastor da oitava. Pastor da oitava, lógico, quando eu falo baile com pastor, eu falo pastor da oitava. Um não, dois, né? Dois, tem dois, Marcos, são dois pastores. Pai e filho. Pai e filho, pobre pai e pobre filho. O rei e o príncipe. É muito pastor. Aí, você tem lá na minha igreja um grupo de louvor fantástico. Tem coral, tem quarteto. A oitava, eu estou falando a oitava é referência. Olha, você lá na minha igreja tem cadeira, azulzinha, bonitinha. Lá eu vi no status. Estou
Agora tem até a arca de Jerusalém. Mostra a cruz pra tu ver se enche. Agora tem a arca lá, pai. Mostra a cruz. Rapaz, você é um verdadeiro judaizante, se tem uma arca da aliança lá dentro. Eu acredito nas falistas. Tá devagar. Então, mas a mensagem do apóstolo Paulo era do reino. Olha esse outro versículo aqui. Alguém lê para nós, por favor? Estamos quase terminando, viu, gente? Vou terminar mais cedo hoje, porque o almoço é 15 para meio-dia hoje. O que é o cardápio? Não sei. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. O texto está falando dos cristãos, né? Essa seita, os seguidores, ok? Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Quem foi que pregou esse sermão? Estevão. Olha que coisa linda. Estevão que pregou esse sermão. Continua, Marcos. E houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram no credo. Olha aqui, gente, o sermão de Estevão, Paulo está repetindo. Então veja, fez uma exposição de manhã até a tarde. Olha, nós estamos de manhã, só não vamos ficar à tarde. Ou seja, você imagina, o camarada começou uma aula sobre o reino de Deus às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde. Meu Deus, que coisa fantástica isso aí, gente. Às vezes nós queremos pregar uma horinha e meia, já estamos cansados. Exatamente, Marcos. Presta atenção, olha. Fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Procurando persuadir. O que foi? Não, quando vai chegando no final da aula, começa esses devaneios aí, esses delírios. Não era que falava que uma horinha cansa, né? Porque tem gente que anda 3 horas de esquenta não cansa. Deus, estão perseguindo aí. Está dando glória a Deus e orando. Aleluia! Ok. Vamos ler Atos 8:12. Caio, lê para nós aqui, ou na Bíblia, tanto faz. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ok, Filipe, o que ele pregava? Aí, a gente parece que não via esses versículos na Bíblia, cara. Paulo pregava só sobre o reino de Deus, persuadia os homens sobre o reino de Deus, pregava sobre o reino de Deus. Filipe pregava sobre o reino de Deus, ou seja, eles entenderam o negócio. Entenderam? Isso aqui a gente já viu, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Agora, você pode imaginar esta cena. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Mais do que vós. Que eram duras acusações. Milton, lê para nós. Quando Jesus diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele estava dizendo, arrependei-vos, porque o governo de Deus retornou à terra. E foi exatamente esse governo de Deus que Jesus veio trazer. Isso, esse slide a gente já percebeu. Terceiro conceito, vamos entrar só um pouquinho no terceiro conceito sobre o reino de Deus. Continua, Nilo. A concepção da ideia de um reino é diferente de qualquer outro sistema de governo que o mundo conhece. O reino de Deus é... O reino de Deus é teocêntrico, ou Deus do centro. O reino de Deus é teocêntrico. Deus está no centro. Ele é quem comanda. Aqui vai aquela questão que eu levantei com vocês com relação à democracia. Eu preguei sobre isso
na nossa comunidade ali no centro do Minho. A democracia, ela serve para a sociedade civil. Ela organiza a sociedade civil. Ela não abre espaço para a tirania. Mas no governo da igreja é teocentrismo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele mesmo falou isso, ou não? Sim. Ele falou isso. Eu sou o rei. Eu sou o rei. E nunca esqueçam, gente, quando Jesus Cristo veio a primeira vez, no mundo já existia democracia há 400 anos antes, já existia a república há 300 anos antes, e já existia reino desde sempre. Ele não disse que ele veio trazer uma democracia, ele veio trazer... Democracia foi o Dr. Sócrates, só no Corinthians. Misericórdia. O reino de Deus, ele é dinâmico. Lembra que a física tem 3 forças? Cinemática, estática, dinâmica. A força estática é representada pelo ímã. Ela está no lugar, é isso aí, Caio, você que é físico, O ímã, ele é a força estática, né? Ele está no lugar e atrai os corpos para si. Na física, o nome dessa força se chama força estática. Força dinâmica é a força onde os corpos estão sempre em movimento, não dependendo da velocidade. Mas o importante é que ele está sempre em movimento. O reino de Deus, ele é dinâmico. Por quê? Porque a cada vez que a gente vai pregando o evangelho e as pessoas vão se convertendo, o reino vai ocupando espaço no mundo. E é por isso que é de crise com o mal que está aqui. Então, o reino de Deus, ele é dinâmico, ele está sempre em movimento, ele nunca parou desde que Jesus veio. Houve períodos da história que o movimento foi muito fraco, mas nunca parou. Olha nós aqui. O reino de Deus começou com todo vapor, 3.000 convertidos. Depois, mais 2.000 convertidos. E logo tinha 5.000 pessoas convertidas. O reino de Deus veio. Aí, conforme o reino de Deus começou a se espalhar, Satanás se organiza com as trevas e começa a tentar impedir o quê? O avanço do reino. Mas ele nunca conseguiu impedir de parar o reino. O reino de Deus está aí. E o reino de Deus vai estar até... Por isso que o anticristo não chega. Quando Paulo diz que sabeis que o detém, o que detém a chegada do império do anticristo? A presença do reino de Deus aqui. Opa, estamos aqui ainda fazendo a nossa parte. Não é a hora de você chegar. É a hora do reino continuar seu estado. É isso que está detendo o império do anticristo. A presença do reino nesse mundo aqui. Tem um reino aqui. É a estátua de Nabucodonosor. Lembra lá? Vamos relembrar lá? Tem a estátua que deixa o rei assustado, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as pernas de bronze e os pés. Ferro e barro. Ferro e barro. Aí, quando o rei menos pensa, vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos e vem do céu e atinge a estátua bem nos pés. E a estátua cai, se despedaça, a fumaça se espalha e a pedra fica grande. É o reino de Deus. Quem é a pedra? Cristo. Ele nasceu em que império? Romano. Os pés. A cabeça era a Babilônia, o peito e os braços era o Império Medo-Persa, o ventre e as pernas o Império Grego e os pés o Império Romano. Jesus nasce no Império Romano. O reino de Deus chega no Império Romano, destrói todos os reinos, porque tem um reino maior do que os reinos desse mundo. E esse reino impede que o Império do Anticristo chegue. Que esse é o momento do reino de Deus. Então ele é dinâmico. Ele vai conquistando vidas. O reino de Deus, ele é
tem a unção do Espírito Santo. Por isso, gente, que é importante falar. Está fazendo efeito, né? Está fazendo efeito? Você está quieto hoje? A vacina está fazendo efeito, gente. Pode ver o olhinho dele também. Está miúdo, está miudinho o olhinho dele. É importante falar. Eu sei que às vezes a gente fala coisas diferentes e por falta de estudo fica a coisa soa muito ruim. Por isso que nós não podemos dizer que pastores são ungidos de Deus. Nós não somos. É uma decepção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só tem um ungido. Ah, mas não tem mais. Pedro, João vai dizer que todos nós estamos trabalhando debaixo da unção dele. Por isso que você ora em nome de Jesus, não no seu nome. Um dia eu dei uma palestra em Londrina e eu falei, eu estou falando bem raso aqui, mas eu falei com mais profundidade. Aí eu provoquei a turma, porque na concepção do evangélico brasileiro, alguém falou que o pastor é ungido de Deus. E esse aí é um título religioso, ungidão. Aí, rapaz, eu abri perguntas para depois da palestra. Adivinha a primeira pergunta que me fizeram? Primeira. Sobre essa questão, como que o pastor não é ungido? Eu falei, e quem fez a pergunta foi o pastor. E aí eu falei bem assim, exatamente. Aí ele falou assim, e aí ele me desafiou. Baixou o status. Ele falou bem assim, não, pastor, eu não concordo com você. Pastor é ungido mesmo. Ah, é? Aí eu falei, o pastor é ungido mesmo? Ele disse, sim, pastor é ungido mesmo. O cara me desafiou. Mas eu não estou ali para brigar com ninguém. Então eu falei para ele assim, então pastor, é o seguinte, a partir de hoje, você é ungido de Deus? Ele disse, eu sou ungido de Deus. Então a partir de hoje, todas as orações que você fizer, você vai fazer no seu nome. Se você for expulsar um demônio, você expulsa no seu nome. Eu expulso você em nome do João Carlos. Eu estou sendo ungido. Pode expulsar no seu nome. Ele nunca mais chamou o senhor. Rapaz! Aí ele me convidou para ir tomar um lanche na casa dele. Rapaz! E o dentro dele de colocar. Do café sem açúcar. E passava. Olha, por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós estamos ministrando aquilo em nome do ungido. Cristo. Ah, quem que. Não, mas não maltrateis os meus ungidos e meus. Lá no Antigo Testamento. Porque profeta, sacerdote e rei do Antigo Testamento era anseio do ungido que viria. Por isso, sim, eles dizem, mãe, não toquei nos meus ungidos. A pessoa não toca no ungido de Deus. Aí o que acontece, Marcos? Eu faço o que eu quiser e ninguém pode discutir comigo. Eu respondo para Deus. Olha isso. Quem falta o ungido Tem uns caras aqui que decidem. Não é? Não pode tocar no ungido do Senhor. Tem até música que fala. Tem umas músicas até legalzinhas até. Mas uma teologia furada. Não funciona no reino de Deus. Porque o reino de Deus só tem um ungido. Só tem um ungido e todos estão debaixo da mesma situação. Exatamente. Exatamente. Isso também não pode ser uma apologia de desonra, né? Não. Cuidado que tem que ter. Autoridade no caso aí, né? Aí é diferente. Porque quando eu estou falando na questão da unção, porque as pessoas usam esse termo da unção quase como um regime monárquico. Um ser divino. Um ser divino, exatamente. Me coloco na mesma posição que Jesus de Nazaré. Quem vai discutir com Jesus de Nazaré? Então você também não pode discutir comigo. Não tem nada a ver com honra, aí é outro detalhe. É outra situação que a gente precisa cuidar para não misturar uma coisa com a outra. Eu tinha um pastor, quando a gente dava um conselho para ele, alguma coisa que ele estava errando e tal, né? Assim, maior amor e graça, querendo ajudar a igreja. Sim. Ele virava para nós só para humilhar, assim, falando assim, quantas igrejas você tem nas tuas costas? Rapaz, isso aí é... Sério, ele falava assim. Meu Deus! Aí desmontava a gente, porque imagina, nós éramos um corpo de obreiros que estavam sendo formados para ser líderes. Por mais que a gente falasse todo o jeitinho do mundo, amor, né, querendo em prol da comunidade, um cuidado com ele já dava lambada. Ô Giovanni! Aí ele falava assim, ó, a tua opinião é tão boa que é bom tu guardar para ti. Meu
Cara, e tudo que a gente faz, Jesus, vem cá. Jugo leve. Sabe o que é? Jesus disse o seguinte em João 15: sem mim, e aí? Se um estúpido desse falar isso comigo, eu já vou para ele com João 15. Lê a 1 João 2,20. Mas eu estou no Espírito. Não pode pegar, porque o cara está na glória. Olha lá, 1 João. Olha, acordou? 1 João 2,20, Giovanni. 2,20, 1 João 2,20. Falou 1 João, então João lê primeiro. 1 João 2. 20. Olha lá que interessante. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Vós tem a unção dos santos, ou seja, eu tenho a autoridade do ungido, mas eu não sou. Ele que é ungido, é ele que me dá. E o S está maiúsculo. E o S está maiúsculo, exatamente. Então, nós temos a unção dele, mas quem é ungido? Ele. Ele que me dá autoridade para fazer o que eu tenho que fazer. Isso é esclarecedor demais. Não é? Então, eu trabalho, ô Caio, você trabalha, todos nós trabalhamos debaixo da unção dele. Então, quem é ungido? Ele. Não sou eu. Tem a unção, mas você não é. Exato, eu tenho a unção porque ele me dá, mas é ele que é ungido. É o ungido que deixa. Por isso que diz, eu vos dou autoridade. E é por isso que a gente ora em nome de Jesus, expulsamos demônio em nome de Jesus, pregamos em nome de Jesus, evangelizamos em nome de Jesus, brigamos com as trevas em nome de Jesus, porque ele é o ungido. Pastor, uma pergunta assim, um pouquinho fora do tema, mas baseada no Antigo Testamento. Essa questão, você falando de ungido, você falou isso no passado, um pouquinho dos ungidos, tudo. É certo hoje, lógico, quem faz a gente respeita. Mas pela palavra, se apresentar uma criança na igreja, O que tem? não tem, é certo isso hoje? Depende da teologia. Você pode apresentar criança na beira do mar. Você pode apresentar na igreja. Muitos pegam no texto como apresentaram a Jesus. Não, aí não, porque na verdade, gente, nós podemos realizar a ceia debaixo da árvore. Sim. Eu mesmo, esse tempo atrás aqui, nós fizemos a ceia do CETEL. Aliás, eu vou até aqui fazer uma sugestão, que no último dia de curso a gente celebre a ceia debaixo das árvores. O que vocês acham? No churrasco, hein? Mas olha o outro aí, ó. Mas ele está se referindo à apresentação, não importa se na igreja, pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. É como se fazem com as crianças. Porque se, por exemplo, o lugar não importa. Não, mas eu perguntei se isso é o correto hoje, nos dias de hoje. Você está falando de apresentar a criança? Isso. Olha, depende da teologia. Ou batizar. Depende da teologia. Sim. Que existem dois tipos de teologia. Existe a fé do batismo, Sim. que é a da luterana livre. Sim. Nós não só apresentamos como a gente batiza as crianças, e tem a teologia da apresentação de crianças. Isso. Que a gente brinca que é um batismo em seco, né? Só falta água, mas a oração e tudo. Falando nisso. Quando a criança não crê, a gente só apresenta lá na igreja. Não vem para o Brasil. Eu quero terminar a aula. Viu, gente? Só que isso aí é periférico, viu? Não é o principal, não. É secundário. Isso não significa que não tem uma realidade espiritual. Então a apresentação de criança não é errada. Então, se você tem numa teologia que só apresenta, segue essa teologia. Não tem problema nenhum. Eu tive uma apresentação como uma proteção para as pessoas ali. Consagra a criança a Deus. Sim. Que está certo, tem que fazer isso mesmo. Só que a gente consagra a criança olhando a cabeça dela. Sim. Vocês conhecem o pastor Milton Stube, da Renovado lá de Foz, né? Vocês conhecem, né? Ele foi meu aluno aqui uns 15 anos atrás. E quando ele teve o primeiro filho, ele falou assim para mim: pastor, eu queria que você apresentasse meu filho. Eu falei: não, vai ser uma honra para mim, eu apresento ele. Mas aí eu vou fazer o seguinte: quando eu estiver fazendo oração, quando eu estiver falando alguma coisa, eu vou falando e vou cuspindo na cabeça do menino, e daí eu vou fazendo a oblação sem que você perceba.
filho. Aí ele falou assim, ô pastor, você poderia apresentar o meu segundo filho? Eu falei assim, eu apresento sim, mas me diz uma coisa, já está marcando chuva, aquela goteira lá na igreja. Aí ele disse, não, já consertei já. E para terminar, tinha um professor aqui no Senado, uns 20 e poucos anos atrás, muito amigo meu, Batista ele. Tem Batista aqui, né? Batista. Batista ele. E meu filho Isaac, que agora tem 26 anos, né, eu falei assim, pastor, ele é falecido, pastor bem-vindo. Eu disse, pastor, o que você acha do batismo infantil? Ele disse, rapaz, olha, eu vou falar porque você é meu amigo. E nós estamos na igreja. Rapaz, isso não existe. E mas meteu a boca no batismo infantil, disse todos os impropérios. Eu falei, sim, é isso, é aquilo, não é bíblico, mas esculachou comigo, né? Quer dizer, com o batismo infantil. Aí ele falou assim, mas por quê? Ele disse, não, porque eu queria que você batizasse meu filho Isaac. Oh, mas o senhor! Oh, meu Deus, é bom demais. Ele batizou meu filho. Dava de bike, não é batista, dava de bike? É, dava de bike. Esse é convicto, hein? Vamos orar, olha, 15 para meio-dia, nós vamos almoçar agora. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão satisfeitos? Glória. O pastor Oswaldo e o nosso querido Felipe, né? Daqui a 15 dias nós estaremos de volta aqui e vamos continuar trabalhando sobre o reino. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir que o Zé Carlos que ore para nós, por favor, e já ore aproveitando, ore pelo almoço também. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, onde nós estivemos aqui aprendendo, conversando, contraindo. Obrigado. Deus, que nós possamos imprimir, ó Deus, esta mensagem, esses ensinos em nossa mente, em nosso coração. Amém. Transmitido, ó Deus, para as nossas comunidades, as nossas igrejas. Deus, que o Senhor nos cubra com a tua bênção, com o teu cuidado, abençoe o pastor Irã e a todos, ó Pai, que aqui estão. Nós agradecemos pelo alimento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.